Ele é um cara que foi lá atrás dos sonhos. Ele é um cara que começou como faxineiro e usou o tempo extra do estúdio e dele mesmo para gravar sua música. Então tu dizer que quando tu recebeu o teu pagamento, te sentiu prostituído, cara, foi uma escolha tua. Podia ser faxineiro pro resto da vida. Não precisava ser um cantor famoso. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos à sexta, né? Sexta-feira, finalmente, sextou rock and roll, a sexta-feira para todos, né? A sextodes. Obrigado ao Igor aí por pedir Bon Jovi, né? Bon Jovi é uma banda que eu tenho uma relação de amor e ódio. O cara aí manda muito bem, tem uns rock and roll, uns hard rock fantástico, ao mesmo tempo que ele preenche de baladas. O cara é um baladeiro sem desculpa, né? O cara não pede permissão pra fazer balada e a gente tem discos que é metade música boa e metade balada, né? Ele tem umas baladinhas legais, mas meu Deus do céu, ele curte trazer o disco pra baixo, né? Ele gosta de deixar as coisas mais lentas. Mas hoje a gente vai falar de Dry County, uma música aí muito legal, essa é muito boa, a pedida do Igor aí foi muito bem feita, então essa música aí não tem problema nenhum em traduzir, e também, né, quer pedir uma música aí que eu não gosto, de uma banda que eu não conheça, pode pedir, não tem problema nenhum, o meu gosto pessoal não influencia o que vai ser dito no canal, e também Bon Jovi tem Richie Sambora, um dos meus guitarristas favoritos, eu acho que ele é que faz esse balanço, né, acho que o Richie aí é o cara que traz o rock and roll pro Bon Jovi, senão ia ser só balada, né. Vamos começar falando desse som pelo nome, né, Dry County, o condado seco. O Bon Jovi é um cara que gosta muito de remeter ao oeste americano na sua carreira, na sua vestimenta, nas suas músicas, né? Ele fez até um filme de cowboy também e tinha uma trilha sonora muito boa que ele fez parte. E ele gosta muito de remeter esse lado do oeste americano, assim, né? E Dry County fala sobre isso, né? Essa ideia de um condado seco, um lugar que não tem mais prosperidade. E como a gente já traduziu essa palavra várias vezes no canal, eu fui atrás do significado dela, né? O county é uma região, e aí eu não sei se a gente tem no Brasil, mas eu acho que não, que ela lida e delimita um lugar que é maior que uma cidade, mas menor que um estado. Então os problemas que são grandes demais para uma cidade, eles são administrados pelo county, mas os problemas que são menores demais para o estado também são administrados por ele. Então é basicamente uma delimitação aí intermediária entre uma cidade e um estado, né? Ficava meio confuso, a gente fala tanto sobre isso nas letras e essa é uma palavra que aparece de vez em quando, então é bom ter um significado concreto, né? Do que é essa delimitação que eu acho que a gente não tem no Brasil. Mas vamos falar da letra desse som então, Dry County. Vamos iniciar a interpretação de hoje. Across the border they turn water into wine. Some say it's the devil's blood they're squeezing from the vine. Então, cruzando a fronteira, eles transformam a água em vinho. Alguns dizem que é o sangue do diabo que eles estão espremendo do vinhedo, né? Então, interessante, assim, que já dá uma conotação de lei seca e dá uma conotação religiosa, né? Some say it's a savior in these hard and desperate times. You see, it helps me to forget that we're just born to die. Então, alguns dizem que é um salvador. Nesses tempos desesperados e difíceis, você vê, ele me ajuda a esquecer que nós nascemos para morrer, né? Então é uma coisa meio catastrófica, né? Claro, o condado seco, né? Como eu falei, tem esse clima de algo que tá sem prosperidade, né? I came here like so many did to find a better life, to find my piece of easy street and finally be alive, né? Então essa ideia de, pelo menos, né? Como eu remeti todo esse imaginário de faroeste, cowboy, né? O velho oeste e tal. Então eu vim para cá como muitos fizeram para encontrar uma vida melhor. Então a corrida do ouro, né? Ir do leste para o oeste dos Estados Unidos porque lá era uma terra próspera, né? To find my piece of easy street and finally be alive. Para achar o meu pedaço da estrada fácil, né? Da rua fácil and finally be alive. E finalmente estar vivo, né? Finalmente poder viver. Interessante, né? Porque aqui encontrar uma vida melhor e encontrar uma rua fácil são duas coisas completamente diferentes, né? Então aqui o John tá idealizando isso aí, né? Então todos foram lá pela corrida do ouro e isso aconteceu realmente, né? Muita gente se convenceu de que ir para esse lado mais próspero dos Estados Unidos era onde eles iam achar fama e fortuna e obviamente, como tudo na vida, nem todos conseguiram, né? Então ele queria achar a rua fácil, que é uma metáfora para, né, ter uma vida boa sem muito esforço, né? E finalmente viver. I knew nothing good comes easy, all good things take some time. I made my bed, I lie in it, to die in it, it's the crime. Interessante. Então tá. Vamos lá. Muito bem, John. Muito bom. Eu sabia que nada bom vem fácil, verdade.
Todas as coisas boas levam tempo, mais verdade ainda. I made my bed, I'll lie in it. Então eu fiz a minha cama e nela eu vou deitar, né? Então, ou seja, fazer a sua cama é a ideia de que ele sabia exatamente onde ele estava se metendo. Muito bem, muito bem. Aqui ele quebrou a idealização que eu falei antes. To die in it is the crime, né? I'll lie in it, eu vou deitar nela, mas morrer nela é que é o crime, né? Então morrer na cama que eu fiz. Aqui fica interessante porque é o seguinte... Se ele foi para lá e acabou caindo numa situação em que era pior do que ele esperava e ele vai ficar nisso para sempre, tem muito a ver com a própria vontade, né? Ele podia se esforçar mais para sair dessa situação que ele estava. Então ficar deitado na cama é um crime? Sim, é um crime morrer nessa cama, mas tu tem as condições de sair dela. Esse é o ponto importante, né? You can't help but prosper where the streets are paved with gold. They say the oil wells run deeper here than anybody's known. Então, você pode... Aqui é confuso porque no inglês é você não pode ajudar, mas prosperar, traduzindo literalmente, mas é tipo assim... não tem nada que tu possa fazer a não ser prosperar quando as ruas são pavimentadas com ouro, né? Aqui no inglês fica meio confuso, mas é isso que ele quis dizer. They say the oil wells ran deeper here than anybody's known. Então eles dizem que os poços de petróleo aqui vão mais profundamente do que qualquer pessoa já soube, né? Então não tem fim. Now I packed up all my wife and kid and left them both back home. See, there's nothing in this pay dirt. The ghosts are all I know. Ah, entendi. Tá, então aqui mostra o sinal dessa história, né? Que provavelmente, vamos ver qual é o desfecho que ele vai dar, né? Então aqui, I packed up all my wife and kid and left them both back home. Então, eu fiz as malas on my wife and kid. Então, eu fiz as malas na frente deles ou para eles, mas eles não vieram junto, né? Então, a mulher e a criança não vieram. And left them both back home. Então, eu deixei os dois lá em casa, né? See, there's nothing in this pay dirt, the ghosts are all I know. Então não tem nada nesta terra de pagamento, né? Nessa pay dirt é até ideia de terra, mas é ideia de sujeira, né? Ideia de algo, de um solo, né? Pay dirt, o solo que te paga. Ou seja, a ideia de trabalhar ou até escavar para procurar ouro ou escavar para procurar óleo, né? Então não tem nada nesta terra, the ghosts are all I know. Então os fantasmas são tudo que eu soube, né? Que eu sei. Então... é interessante porque a gente ainda não sabe se a terra que ele deixou a família era a terra que já não tinha mais prosperidade ou se onde ele foi também já acabou, né? Então agora que a gente vai continuar lendo a letra para saber qual é o desfecho dessa história, né? Talvez ele deixou a família para procurar um lugar melhor e acabou se dando bem, ou ele deixou a família e acabou chegando no nome da música, que é o Dry County, né? O lugar onde já foi tomado, já foi explorado por muitas pessoas que também foram atrás de prosperidade. Vamos lá, ele diz... Now the oil's gone and the money's gone, all the jobs are gone, still we're hanging on. Então tá aqui. Agora o óleo se foi e o dinheiro se foi e os empregos foram embora e nós ainda estamos segurando, né? Hanging on é a ideia de aguentar firme, né? Down in Dry County, they're swimming in the sand, praying for some holy water to wash the sins from off our hands. Olha só. Então lá no county, né, no condado seco, eles estão nadando na areia, olha só. Então, acabou, né? Acabou antes eles nadavam no petróleo, né? Então, agora eles nadam na areia. Praying for some holy water. Então, rezando para alguma água benta que vá lavar esses pecados das nossas mãos. Interessante, né? In Dry County, the promise has run dry, where nobody cries and no one is getting out of here alive. Not this time. Então, no condado seco, a promessa... escassou, né? Run dry, a ideia de acabou, né? Esgotou, esvaziou a promessa. Where nobody cries, onde ninguém chora and no one is getting out of here alive. E ninguém está saindo daqui vivo. Not this time. Não dessa vez. Olha só. In the blessed name of Jesus, I heard a preacher say, we are all God's children and he'll be back someday. Então, no nome sagrado de Jesus, eu escutei um pastor dizer, nós somos todos crianças de Deus e ele vai voltar algum dia. I hope that he knew something as he drank that cup of wine. I didn't have too good of a feeling as I head out to the night. Então, eu esperava, né? Eu tinha esperança que ele soubesse alguma coisa enquanto ele bebia aquela taça de vinho. I didn't have too good of a feeling as I head out to the night. Então, eu não tinha um sentimento muito bom enquanto eu caminhava para a noite, né? Ou noite afora. Então, talvez aí um trabalho noturno. Ou enquanto ele voltava para casa, né? Então a gente não sabe, né? I cursed the sky to open, I begged the clouds for rain, I prayed all night for water, for this burning in my veins, every night's the same. Então eu aí amaldiçoei os céus para se abrirem, eu implorei as nuvens para chover, eu rezei toda noite por água,
para esta queimação nas minhas veias, né? Todas as noites acontece a mesma coisa. It was like my soul's on fire and I had to watch the flames. All my dreams went up in ashes and my future blew away. Então, era como se a minha alma estivesse em chamas, né? Queimando, and I had to watch the flames. Eu tinha que observar as chamas. All my dreams went up in ashes and my future blew away. Então, todos os meus sonhos went up in ashes, né? Viraram pó, né? Viraram poeira, viraram, né, a sobra do fogo, né? Ou viraram carvão, né? Basicamente, né? Mas ashes é a ideia de a poeira, né? O pó, aquilo que sobra depois que tudo se queimou. And my future blew away. E o meu futuro foi explodido, né? Interessante. Parece aqui, né? Quando ele fala aqui que ele tá amaldiçoando o céu, né? E tem algo queimando nas suas veias. Parece que ele adoeceu, né? Na verdade, pode ser o sentimento de raiva que ele tá falando que tá queimando, e ele procura a ajuda de uma pessoa sagrada para ajudar ele a entender esse sentimento, né? E aí ele diz essa ideia também, né? Enquanto o condado tá seco, esse padre ou esse pastor, ele bebe o vinho, né? Então essa ideia da secura com a ideia de beber, né? Então alguém que não tem com alguém que também tem mais do que ele. Então ele tá aí num conflito entre a escolha que ele fez, aqui essa é a parte importante, a escolha que ele fez de ir até essa terra, mas quando ele chegou lá não tinha nada, né? E aí ele vê o padre continuando bebendo seu vinho, mas só pregando as palavras de Deus, que para ele aqui nesse momento não são o suficiente, né? Então é uma música interessante, assim, né? Vamos ver o desfecho desse som, então. A man spends his whole life waiting, praying for some big reward, but it seems sometimes that payoff leaves you feeling like a dirty whore. Então, interessante, assim. Vamos lá, Bon Jovi. Tem umas coisinhas para te dizer aqui. Então, um homem passa a maior parte da sua vida esperando e rezando por alguma recompensa grande, né? Então, esperar e rezar é a ideia passiva, né? Isso é uma escolha. But it seems sometimes that payoff leaves you feeling like a dirty whore. Então, mas às vezes parece que esse pagamento, né? Essa grande recompensa que a pessoa tanto espera, te deixa sentindo como uma, né, dirty whore, né? Então, uma moça que vende o próprio corpo suja, né? Na sujeira, né? Ou seja, deixa te sentindo como uma prostituta, né? Tu te prostituiu pelas coisas que tu quer. Eu não sei, assim, essa ideia dele, essa letra, ela tá muito idealizada, assim. Então eu fui pra lá, eu abandonei minha mulher, abandonei minha criança, e aí quando eu cheguei lá, a promessa não foi cumprida. E aí, mesmo assim, quando eu recebi essa grande promessa que eu rezei a minha vida inteira, eu me senti sujo, me senti prostituído. Isso é uma escolha, né? Então é muito idealizada essa letra, assim, porque o Bon Jovi, da própria experiência de vida dele, ele era faxineiro de um estúdio. E aí ele usava as horas extras que não tinha ninguém gravando, então ele trabalhava lá o dia inteiro, limpava o estúdio, ficava em volta de bandas, e quando o estúdio estava fechado, ele tinha um acordo com os caras de poder usar o tempo de estúdio para gravar as próprias músicas. Então, ele é um cara que também estava lá vivendo a promessa. Ele é um cara que foi lá atrás dos sonhos. Ele é um cara que começou como faxineiro e usou o tempo extra do estúdio e dele mesmo para gravar a sua música. Então, tu dizer que quando tu recebeu o teu pagamento, te sentiu prostituído, cara, foi uma escolha tua. Podia ser faxineiro pro resto da vida. Não precisava ser um cantor famoso. Então, tu te movimentou. Tu teve o impulso de ir atrás do ouro. E aí, quando tu recebeu o ouro, tu sentiu sujo, aí é contigo mesmo. Aí tu tem que identificar o que te faz sentir essa sujeira. Mas a tua vontade de viver e a vontade de ir atrás desse sonho, ela foi muito maior. Então, querer se botar como vítima, né? Ganhei tudo que eu queria, agora eu me sinto sujo. É muito estranho, assim, muito idealizado, né? If I could choose the way I die, make it by the gun or knife. Because the other way, there's too much pain, night after night, night after night. Então, se eu podia escolher o jeito de morrer, seria pela arma ou pela faca. Porque do outro jeito existe muita dor. Noite após noite, após noite, após noite. Pelo jeito dessa letra dá pra entender também uma confusão, assim, uma dualidade. Ele queria falar de um tema mais social, da pessoa que apostou tudo, mas ao mesmo tempo ele queria passar a imagem do cowboy que vai lá e atira e tudo mais, né? Então ele tem o poder da arma, ao mesmo tempo que ele não tem poder de mudar a sua própria situação. É uma dualidade interessante, assim, né? E talvez se ele fosse muito jovem, esse é o conflito do jovem, né? O crescer e ser adulto e assumir uma posição adulta na sociedade que tem a ver com sacrifício, com dor e com esperar as coisas acontecerem ao longo prazo, ao mesmo tempo que tu tem essa agressividade, essa força e essa vontade de mudar o mundo do dia pra noite, né? Então aí, já que terminamos o vídeo numa reflexão, essa foi Dry County do Bon Jovi. Tem um entendimento melhor dessa música, eu quero pedir uma música para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.